Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês qual é o melhor fundo imobiliário do setor de logística, tá? Então se você quer saber qual é o melhor fundo imobiliário ali, com critérios objetivos, eu vou mostrar aqui detalhadamente quais foram os critérios, que eu usei para poder chegar nesse fundo imobiliário de hoje, tá? Fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir tudo e mais um pouquinho sobre os critérios, os filtros que eu usei e um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário. Roda a vinheta e bora lá pro conteúdo. Bom, galera, antes de começar aqui o conteúdo, primeiramente, vamos explicar, vamos deixar todo mundo aqui no mesmo grau de conhecimento. Vamos falar de fundos imobiliários, tá? O que é fundo imobiliário? Bom, basicamente, fundo imobiliário é um ativo financeiro, tá? De renda variável. Como que é criado, Como que é composto um fundo imobiliário? Basicamente, vamos dizer assim, é um condomínio fechado, tá? Onde várias pessoas de diferentes locais colocam dinheiro nesse fundo, tá? Aplicam nesse fundo e um gestor, uma cabeça pensante por detrás desse fundo, vai pegar o recurso desses investidores, desses acionistas, desses cotistas desse fundo e vai comprar imóveis, tá, com esse capital. Bom, aí existem fundos específicos, tá? Como, por exemplo, fundos de papéis. Então, basicamente, o gestor vai pegar esses recursos, esse dinheiro dos acionistas e vai comprar títulos, papéis que representam uma dívida imobiliária, por exemplo, Seriam os fundos de papéis aí. Outros tipos de fundo imobiliário são os fundos de tijolos, tá? E aqui a gente pode quebrar em outros tipos de segmentos, dentro do tijolo, como, por exemplo, logística, que é o caso do vídeo de hoje, tá? Como shoppings, lajes corporativas também, que são esses prédios comerciais onde as empresas alugam alguns andares ali para poder sediar os seus negócios ali, entre outros tipos de fundos de tijolos, tá? Então, basicamente, vários investidores colocam dinheiro nesse fundo, esse fundo consegue levantar aí, 500 milhões, 1 bilhão de reais e vai no mercado brasileiro atrás de bons imóveis, por bons preços, obviamente. Então, basicamente, existe uma cabeça pensante, por detrás de todos os fundos imobiliários, onde busca essas melhores oportunidades pelo Brasil afora aí, por bons imóveis, tá? Por bons preços, e assim, eles compram esses imóveis, faz da parte da administração ali daquele imóvel, então faz o reparo, cuida da parte dos contratuais, ajustes ali dos contratos através do IGPM ou do IPCA, entre outros tipos de custos administrativos ali que esse gestor e a sua equipe tem que cuidar. E nós, como cotistas, como investidores desse fundo, recebemos porcentagens, tá, dos aluguéis que as empresas que alugaram pedaços desses grandes edifícios, desses grandes prédios comerciais aí, ou desses galpões logísticos, pagam aluguéis para esses fundos. O fundo pega a parte desse aluguel e reparte para nós como investidores do fundo, tá? Então, basicamente, é isso que é um fundo imobiliário e é dessa forma que nós conseguimos ganhar dinheiro através de investimento em fundos imobiliários, tá? É através da participação ali nos aluguéis desses fundos. Beleza? Então, coloquei todo mundo aqui no mesmo grau de conhecimento, todo mundo sabe agora o que é um fundo, como é que faz para ganhar dinheiro, Da onde é que vai vir o dinheiro desses fundos, Não é pirâmide, tá? Pode ficar tranquilo. Fundo de investimento imobiliário não é pirâmide, pode ficar tranquilo, tá? O dinheiro basicamente vem das empresas que alugam esses galpões logísticos ou das lojinhas que alugam espaço ali dentro do shopping center, paga aluguel ali pro administrador do shopping e repassa uma porcentagem pra gente como acionista, beleza? Então bora lá, agora que vocês já sabem o que é fundo imobiliário, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o melhor fundo imobiliário de logística, tá? De acordo com alguns critérios, tá? Objetivos que eu escolhi. É claro que você pode escolher outros tipos de critério que pode mudar um pouquinho a seleção do seu fundo, Então bora lá, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês, pra vocês entenderem basicamente qual foi o racional que eu usei e qual é esse fundo imobiliário. Então, bora lá. Bom, galera, tô aqui compartilhando a tela do meu computador com vocês. Estou aqui numa planilhinha que eu montei, tá? Então, basicamente, qual que é o racional que eu fiz aqui? Eu peguei todos os fundos imobiliários do setor de logística, tá? Filtrei todos e ordenei do maior para o menor em relação ao seu patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Basicamente, são todos os imóveis e o caixa que esse fundo imobiliário tem, tá? E o valor de todos esses bens e ativos é o patrimônio líquido total desse fundo, tá? Então eu ordenei aqui do maior para o menor em relação ao patrimônio líquido e peguei os 6 primeiros. Então o primeiro filtro foi esse, foi pegar os 6 primeiros fundos imobiliários maiores em termos de patrimônio líquido, beleza? Então nesse critério eu cheguei aqui nessa listinha final, tá? Esses são os 6 maiores fundos imobiliários de logística: XPLG11, HGLG11, o VILG11, o BRCA11, HSLG11 e o BTLG11. Bom, e aí eu fui pintando aqui com alguns critérios objetivos
O amarelinho aqui seria a medalha de ouro, o cinza, né, seria a medalha de prata e o laranjinha seria a medalha de bronze, tá? Então eu vou revelar aqui para vocês quais foram os critérios que eu usei e por que eu usei esses critérios. Então vamos lá. Nosso primeiro critério aqui é o Dividend Yield, tá? Bom, para você que não sabe, o Dividend Yield é uma porcentagem, tá, que a gente recebe como cotista desse fundo, tá? Só que é uma porcentagem em relação ao preço atual do fundo, né? Então, por exemplo, se esse fundo ele vale R$100 na Bolsa de Valores e esse fundo pagou R$1 de provento para cada cota que você tem nesse fundo, logo 1 sobre 100, né? Daí 1%. Então você recebeu 1% de Dividend Yield. Em outras palavras, o que eu quis descobrir com esse filtro? Eu quis descobrir quais são os fundos imobiliários de logística que pagam o maior yield, né? Ou seja, que paga a maior porcentagem em relação ao preço de cada cota que a gente teve que investir ali para ser acionista. Tá? Então, de acordo com esse critério, hoje o BTLG11 aqui, ó, ele pagou 0,62% ao mês, tá? De proventos para os seus cotistas, ficando em primeiro lugar. O HSLG11 ficou em segundo com 0,53 e o XPLG11 ficou aqui em terceiro lugar. Então esse aqui é o nosso pódio, tá? Os demais acabam não pontuando, eles acabam não recebendo nenhuma pontuação, ficaram fora do nosso pódio, tá? Bom, mas aí tem uma pegadinha aqui. Bom, como assim, Fernando? Qual que é a pegadinha? A gente não deve elencar os fundos imobiliários apenas do maior para o menor yield, né? Por quê? Porque pode ter acontecido algum fato não recorrente no último mês, né, que o fundo pagou provento, que pode ter feito o yield dele subir muito, né? Ele pode ter vendido algum imóvel, pode ter vendido um terreno, pode ter vendido algum título, enfim, ter resgatado algum dinheiro grande e assim ele conseguiu pagar um yield maior, né? Então isso é uma coisa não recorrente, não vai acontecer sempre. Então isso pode acabar distorcendo a nossa análise, tá? E a gente acaba colocando uma pontuação muito alta para um fundo que não necessariamente paga de forma consistente todos os meses aquele valor, tá? Então, para quebrar essa barreira, né, pra gente não cair em pegadinhas, eu criei uma outra coluninha aqui de filtro, que é o Dividend Yield acumulado dos últimos 12 meses, tá? Então, na média dos últimos 12 meses, aí o HGLG11 já ficou em primeiro na média, ele pagou 6,21. O BTLG11 ficou em segundo lugar, pagou 6,14 e o XPLG11 ficou em terceiro mais uma vez com 5,53 no total dos últimos 12 meses, tá? Bom, nosso próximo filtro é o P sobre o VPA. Então, basicamente, para explicar aqui o que é esse filtro, né? Basicamente, é o preço dividido pelo VPA. Bom, o que é o VPA, né? O VPA é o valor patrimonial desse ativo, né? Basicamente, como que a gente chega nesse VPA? A gente tem que pegar todo o patrimônio líquido, né? Lembra que eu expliquei no começo do vídeo o que é o patrimônio líquido? São todos os imóveis somados, mais o caixa ou equivalentes de caixa que esse fundo tenha. Você soma tudo isso, chega no valor patrimonial líquido do fundo. Pois bem, você pega esse valor do patrimônio líquido, divide pelo número de cotas que esse fundo emitiu na Bolsa de Valores, né? E aí você descobre qual é o valor justo para cada cota que esse fundo tem na Bolsa de Valores, de acordo com o seu patrimônio líquido, né? Esse é o nosso VPA. Pois bem, essa é a nossa coluninha do lado aqui, ó. O nosso VPA tá aqui, ó. Por exemplo, o XPLG11, ele deveria valer R$110, de acordo com essa métrica que eu acabei de ensinar para vocês. Bom, mas o que é o P sobre o VPA, né? É o preço atual do ativo dividido pelo valor mais justo, né? Que seria o VPA. Bom, Fernando, mas aqui deu 1,02, 1,15, deu 1. Como é que eu interpreto esses números? Bom, basicamente aqui é o seguinte, né? Quando o valor dessa divisão é exatamente 1, quer dizer que naquele momento o preço daquele fundo no mercado atualmente está o valor mais justo de acordo com o seu valor patrimonial. Quando esse valor passa de 1, quer dizer que você está pagando um pouquinho a mais para poder ser acionista desse fundo, de acordo com o valor patrimonial desse fundo, tá? Mas lembrando que isso é normal, tá? Normalmente, bons fundos que pagam bons proventos, tem bons imóveis em boas localizações, tá? São imóveis que dificilmente ficam vagos, sempre tem novos inquilinos ali querendo alugar aquele espaço porque o imóvel é de boa qualidade ou numa boa localização, tá? Normalmente é normal que esses fundos subam um pouquinho os seus preços, porque tem muitos investidores querendo comprar, participar, né, desse fundo, e a gente sabe que no mercado tudo é uma questão de oferta e demanda. Se tem muita gente querendo comprar esse fundo, logo o preço dele sobe, tá? Isso é normal. Então, se ficar abaixo de 1, quer dizer que você está comprando esse fundo aí com desconto, tá? Então, hoje na Bolsa de Valores, tá? Esses fundos imobiliários de logística não tem nenhum com desconto, tá? Basicamente, quase todos eles ali estão perto do valor mais justo, tá? Nosso fundo aqui que ficou em primeiro lugar é o VILG11, tá? Ele tá exatamente 1, tá igual a medalhinha de ouro.
o nosso fundo que ficou em segundo lugar é o HSLG11, ficou 1,01. Então você está pagando ali cerca de 1% a mais do valor mais justo do fundo. E mais uma vez em terceiro lugar que ficou o XPLG11, né? Nosso terceiro filtro, e mais uma vez ele ficou em terceiro lugar com a medalhinha de bronze, né? A gente está pagando ali mais ou menos 2% a mais para ser acionista desse fundo. Bom, o nosso próximo critério é a vacância física. Bom, o que é a vacância física? Basicamente é quantos metros quadrados, né, todos os imóveis desse fundo têm disponíveis para ser alugados, tá? Então, a gente pegar todos os imóveis do XPLG11, por exemplo, tá? Vamos supor que ele tem 10 imóveis aí, cada um desses imóveis tem 100 mil metros quadrados, tá? Logo, ele tem 1 milhão de metros quadrados para serem alugados, né? Disponíveis para serem alocados. Mas ele tem apenas ali 800 mil metros quadrados alugado. Ou seja, ele está hoje com uma vacância de 20% em relação ao total que ele tem de capacidade de alugar em relação a todos os seus imóveis, tá? Então, basicamente, isso que é a vacância física. É quanto que do espaço físico que esses imóveis têm, que esses fundos têm para ser alugados, quantos que de fato está sendo alugado, né? Então a vacância física aqui, por exemplo, né? Quanto menor, melhor, tá? Então aqui o nosso fundo BTLG11, ele está com 0% de vacância, ou seja, todos os espaços, né, todos os metros quadrados que esse fundo tem disponível para ser alugados, todos estão alocados, tá? Em segundo lugar aqui, ó, com a medalhinha de prata, apenas 0,40% de vacância, né, praticamente 100% também, é o nosso VILG11, tá? E em terceiro lugar ficou aqui o nosso HSLG11 com 4,60%, tá? Eu considero aqui uma média boa de 10 a 15% no máximo, tá? Passou de 15%, eu já desconsideraria, porque já começa a ficar um nível de risco muito grande você investir em fundos que tem uma alta vacância. Bom, o nosso próximo filtro aqui é a vacância financeira. Bom, se a lógica da vacância física é quanto de capacidade de metro quadrado que esse fundo tem para alugar e quanto que de fato está alugado, a vacância física é a mesma analogia, mas agora falando em termos financeiros, né? Então, no exemplo que eu dei, por exemplo, né? A gente tem ali 1 milhão de metros quadrados, né? Foi o exemplo que eu dei. 10 imóveis de 100 mil metros cada imóvel, você soma isso aí, o valor total de metros quadrados do fundo seria 1 milhão de metros quadrados. Pois bem, suponhamos que cada metro quadrado vale R$1, tá? Vamos dar um exemplo bobo, só para facilitar a conta. Logo, o potencial que esse fundo teria de arrecadação financeira seria de R$1 milhão por mês, né? Caso ele conseguisse alocar todos os seus 1 milhão de metros quadrados aí ao redor de todos os seus imóveis espalhados pelo Brasil, né? Então, basicamente, isso que é a vacância financeira. É o potencial que esse fundo tem de arrecadação, de acordo com a sua quantidade de metros quadrados disponíveis, né? Quanto é que está de fato alugado. Então, basicamente, a vacância financeira aqui, ó, o BTLG11, né? Como ele não tem ninguém com vacância, então também a sua vacância física também é zero, né? Ou seja, ele está com 100% da sua capacidade financeira de arrecadação, ele está conseguindo ter 100% essa arrecadação. 3 fundos imobiliários eu não consegui achar, tá? Eu pesquisei em algumas plataformas, eu não consegui achar. Então, eu coloquei aqui NA, tá? Então, aí, em segundo lugar ficou o XPLG11 e em terceiro ficou aqui o nosso querido HGLG11. E por último, tá? Mas não menos importante, a quantidade de ativos, né? É muito importante a gente investir em ativos financeiros, né, em fundos imobiliários que tenham bastante imóveis para ser alugados, né? Se acontecer alguma crise em um determinado imóvel ou em uma determinada região ali onde aquele imóvel, né, está alocado, se acontecer algum imprevisto ali, esse fundo tem outros imóveis para continuar recebendo renda, tá? Então, quanto mais imóveis tem um ativo, mais seguro e menos risco, né, a gente vai correr com esse ativo, tá? Então, no caso aqui, ó, o HGLG11 tem 17 ativos, tá? O VILG tem 14, ficou em terceiro, e em segundo lugar aqui o BTLG11 com 15 imóveis. Então, você pode ver aqui que basicamente todos os imóveis de todos os fundos de logística tem bastante imóveis, tem bastante ativos aqui. Isso é muito bom, é um ponto positivo basicamente para todos eles, mas como a gente teve que criar critérios objetivos aqui, alguns acabaram não pontuando, né? Mas o XPLG11, ó, tem 13 imóveis também, é muito imóveis, né? O BRCRO aqui, ó, tem 10 imóveis também, é bastante, tá? Então, chegamos aqui no nosso quadrinho final. Bom, no nosso quadrinho final, em termos de número de medalhas, o BTLG11 ganhou, mas ele não ficou em primeiro lugar só por causa disso. Além dele ter ganhado o maior número de medalhas, ele também teve o maior número de medalhas de ouro, né? Ficou com 3 medalhas de ouro aqui. Então ele ficou em primeiríssimo lugar. Esse aqui é o nosso melhor fundo imobiliário de logística no momento. Em segundo lugar ficou o XPLG11, tá? Ele tem o maior número de medalhas do que o HGLG11, né? 4 contra 3. Mas tem uma coisinha aqui que algumas pessoas podem observar, como por exemplo,
Pô, Fernando, mas o HGLG11, ele tem 2 medalhas de ouro, né? Enquanto o XPLG11 não tem nenhuma. Basicamente, o que fez o XPLG11 ficar na frente do HGLG11 foi o número de medalhas, né? Mas esse número de medalhas veio de 3 medalhas de bronze contra 2 de ouro do HGLG11. Realmente, eu também fiquei um pouco confuso qual que eu colocaria em segundo aqui, mas eu fui pesquisar um pouquinho aqui sobre o HGLG11 e eu vi que tem uma pegadinha aqui, né? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Uma dessas medalhas de ouro aqui, ó, do HGLG11 é essa medalha de ouro que veio daqui, ó, que veio do Wild acumulado dos últimos 12 meses, tá? Vamos olhar aqui, ó, um pouquinho mais a fundo sobre esse fundo imobiliário. Bom, eu estou aqui no site agora do Status Invest, tá? E o que a gente pode perceber aqui, ó? A gente pode perceber que esse fundo imobiliário, ele tem uma média aqui, ó, de pagamento, ó, de 78 centavos, ó. Em janeiro de 2020, ó, fevereiro, março, ele sempre foi pagando ali 78 centavos, tá? Mas aí quando foi em dezembro agora de 2020, ele acabou pagando R$ 2,63, tá? Por cota. Então, esse pagamento adicional que o fundo fez aqui no mês de dezembro acabou elevando muito o yield dele acumulado dos últimos 12 meses, tá? Então, como isso daqui é um não recorrente, tá? Isso aqui não vai acontecer sempre. Então, eu acabei pesando mais o XPLG11, que ele tem uma consistência maior no pagamento, tá? Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que esse 5,63 aqui do XPLG11, ele é mais confiável do que esse 6,21 do HGLG11, tá? Ó, eu vou mostrar isso para vocês aqui através dos cálculos, tá? Através dos números, ó. Ele paga em média 0,78 centavos, tá? Por cota, tá? A gente vai dividir pelo preço atual, tá, do fundo. Hoje ele tá R$ 170 na Bolsa de Valores, o HGLG11, ó. Isso aqui vai dar um yield, ó, a gente multiplica por 100 para trazer a fração para porcentagem. Então isso aqui dá 0,45 na verdade. E a gente pega esse 0,45 e multiplica por 12 para a gente poder descobrir o yield anual, né, desse fundo, dá 5,55 e não 6,21 como ele conseguiu aqui a medalha de ouro, né? Então, como eu disse, ele apenas conseguiu essa medalha de ouro porque teve um não recorrente no mês de dezembro, tá? O fundo conseguiu vender uma parte de um imóvel que ele tinha, recebeu um dinheiro muito grande no caixa, ele distribuiu esse valor em caixa para os acionistas através de proventos. Isso fez esticar muito o yield dele, por isso que ele ganhou dessa medalhinha de ouro aqui, tá? Mas, em média, né, você pode esperar ali do fundo imobiliário uma média ali 5,50, como eu mostrei aqui na calculadora para vocês, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, 5,50, na verdade, ele não ia conseguir ficar em primeiro, ele não ia conseguir ficar em segundo, ele também não ia conseguir ficar em terceiro, né? Ele ia ficar atrás até do BRCR11, ó. Do BRCA11, que tem 5,54, ele tem 5,50 na média, né? Mas, né, como de fato ele pagou esse valor, por isso que eu mantive a medalha de ouro, eu mantive, porque de fato ele pagou isso, então realmente o yield anualizado dele hoje é 6,21, por isso que ele mantém a medalhinha de ouro aqui, mas no critério aqui, eu acabei pesando mais pro XPLG11 o maior número de medalhas, 4 contra 3, e também essa medalhinha de ouro aqui, que não vai ser algo recorrente, né, não vai acontecer sempre, então no caso, ele teria na verdade 2 medalhas só, apenas uma de ouro, beleza? Mas pouco importa isso, né? O que importa de verdade é que o BTLG11 é o melhor fundo imobiliário de logística hoje da nossa Bolsa de Valores, pelo menos de acordo com os critérios que eu usei aqui nesse vídeo, tá? E eu quero saber de você, você concorda, você discorda dos meus critérios, né? Você colocaria aqui outros critérios que eu acabei não colocando, tá? Eu quero saber de você, coloca aí nos comentários se você gostou ou não dos meus critérios, quais seriam as mudanças que você faria nesses meus critérios. E a segunda pergunta também extremamente importante você tem ações, né? Você tem ativos do BTLG11 na sua carteira de investimentos? Coloca aí também que eu quero saber. E amanhã vai sair um vídeo especial sobre o BTLG11, né? Amanhã eu vou entrar a fundo nesse fundo imobiliário e vou trazer aqui os detalhes desse fundo pra gente entender mais sobre ele. Quais são os seus imóveis, onde estão localizados, né? Quais são as taxas de administração, taxa de performance que esse fundo cobra e muito mais, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!